E aí, moçadinha, tudo beleza? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai correlacionar dois elementos. Os medicamentos chamados AINES e a hemostasia que a gente tanto falou, né? Então é o seguinte, primeira coisa a gente tem que entender o que é AINES, né? AINES é uma sigla que se refere a um grupo de medicamentos que a gente chama de anti-inflamatórios não esteroidais. Daí pega as iniciais, forma essa sigla que a gente chama de AINES. Então, como o nome diz, gente, eles são medicamentos anti-inflamatórios. Então, eles são utilizados para controle da inflamação. E são medicamentos vendidos no mundo inteiro, talvez sejam os mais vendidos no mundo. Todo mundo já tomou um desses medicamentos dessa classe, né? Inclui aí a dipirona, o paracetamol, a aspirina, a indometacina, o ibuprofeno e por aí vai. Então tem um monte de medicamento. E esses medicamentos eles produzem uma interferência direta na questão da hemostasia, porque eles vão mexer com dois elementos lá, que nós comentamos já, que são importantes no equilíbrio da questão da fluidez do sangue e tal. Então vamos ver como é que funciona isso? Então vamos lá. Os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão interferir na produção de um mediador inflamatório, que é um mediador lipídico, que é proveniente de um ácido graxo, tá? Esse mediador inflamatório, ele produz principalmente dor e febre no processo inflamatório. Então esses medicamentos, eles têm como alvo impedir a produção, quer dizer, a síntese desse mediador, tá? Que é a prostaglandina. Então vamos ver como é que acontece isso, olha só. Essa prostaglandina, né, esses mediadores inflamatórios lipídicos, eles são oriundos de uma cascata que a gente chama de cascata do ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um ácido graxo presente nas membranas plasmáticas da célula, tá aqui um desenho de membrana, ó, lindo, e a gente vai ter presente em diversas membranas de diversas células do corpo esse ácido araquidônico. Só que ele está preso na membrana, ele precisa ser deslocado, ele precisa ser libertado da membrana e disponibilizado no citoplasma da célula. Então vamos imaginar que essa parte aqui debaixo da figura, ó, é o ambiente citoplasmático, tá? É a porção intracelular da membrana plasmática, a face aqui. E aqui em cima seria a parte de fora. Então quando a gente tem um processo inflamatório, a gente vai ter a liberação de mediadores inflamatórios que já estão prontos e estocados em grânulos, muitas vezes, e alguns que precisam ser produzidos. Os derivados do ácido araquidônico que a gente está falando são também chamados de eicosanoides. Então são esses que a gente vai ver como é que são produzidos, olha só. Então quando a gente tem esses mediadores prontos que já são liberados, por exemplo, citocinas, né, principalmente mediadores mais peptídicos que ficam estocados, esses mediadores eles são capazes de ativar essa enzima chamada fosfolipase A2. A fosfolipase A2, então, ela vai liberar o ácido araquidônico que está na membrana da célula, tá? E aí esse ácido araquidônico ele sai da membrana e fica disponível no citoplasma. Disponível para quê, gente? Para sofrer ação de enzimas. Então esse ácido araquidônico, que é um ácido graxo, né, ele é derivado até do ácido linoleico, ele vai sofrer ação de um grupo de enzimas chamada ciclooxigenase, tá? Além da ciclooxigenase, a gente também tem a lipoxigenase atuando no ácido araquidônico, mas a gente não vai falar dela agora, tá? Vamos focar só nessa via que envolve essas enzimas chamadas ciclooxigenase. E aí a ciclooxigenase vai transformar o ácido araquidônico numa prostaglandina chamada G2. E a gente usa a sigla aqui PG de prostaglandina, G2. Aí a PGG2, ela vai sofrer ação de uma outra enzima e vai virar PGH2, tá? Então elas são na realidade precursoras das prostaglandinas que vão realizar efeito no nosso corpo. E aí a partir da PGH2 a gente tem a PGA2, que é a principal prostaglandina inflamatória, tá? Então a gente vai ter a PGA2 produzindo alterações inflamatórias, principalmente, gente, dor, porque ela atua em terminações nervosas, e febre. Então a gente tem ela atuando lá no centro termorregulador, produzindo febre,
tá ok? E aí a gente utiliza esses AINES para controlar esses sinais inflamatórios, dor e febre, né? Então a gente usa dipirona, é um excelente antipirético, quer dizer, ela controla a febre, também é um excelente analgésico, ela controla a dor, né? A gente tem o ibuprofeno, que também faz um efeito interessante, né? De alívio de dor e febre na inflamação. E aí esses AINES, eles vão atuar aonde? Ó? Além da PGE2, a gente tem outras prostaglandinas aqui, que tem menor relevância, vamos dizer, no aspecto clínico, né, inflamatório. A gente vai ter aí os AINES, né, esse grupo de medicamentos, então, atuando de que maneira? Eles vão inibir a ciclooxigenase. Então, eles fazem uma inibição da enzima, e aí, assim, a gente não tem a produção das prostaglandinas, tá? E aí a gente não vai ter dor e febre, tá ok? Então, é isso que a gente vai ter em termos de ação, né? Bom, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, ó, nessa via, nessa cascata do ácido araquidônico, a gente também vai ter a produção de outros elementos. Um deles é o tromboxano A2, tá? Que vai ser produzido principalmente nas plaquetas. E aí esse tromboxano A2, ele tem um papel importante na ativação plaquetária, né? E a gente tem também a PGI2. O que é PGI2, gente? É a prostaciclina, tá? Então a prostaciclina também é derivada do ácido araquidônico. E aí essa prostaciclina é produzida no endotélio vascular. Por que eu estou falando dessas duas? Porque a gente está chegando no ponto de tema do vídeo, que é a hemostasia. Então é a atuação dos AINES na hemostasia. Então tanto o tromboxano A2 como a PGI2 tem um efeito importante, relevante na questão da hemostasia. Só que o tromboxano A2 é produzido nas plaquetas e a PGI2, quer dizer, a prostaciclina, é produzida no endotélio vascular. Só que a gente sabe que esses efeitos hemostáticos, eles são antagônicos, quer dizer, são opostos. Então o tromboxano A2, ele tem um efeito pró-agregante, né? As plaquetas liberam, isso atrai mais plaqueta, que se gruda naquelas que já estão lá. E também ele produz vasoconstrição, que é importante na situação de hemorragia. Então é importante ter agregação plaquetária, ter vasoconstrição para diminuir a perda sanguínea, né? A prostaciclina, ela vai ter um efeito oposto ao do tromboxano, quer dizer, ela é antiagregante, ela impede a agregação das plaquetas e ela é vasodilatadora. Então a gente tem o tromboxano A2 com papel importante quando existe lesão vascular e a PGI2 quando não tem lesão. Quando o endotélio, o vaso sanguíneo está íntegro, você tem essa prostaciclina sendo liberada e isso vai manter o vaso dilatado, as plaquetas circulando, sem produzir agregação nem nada. Então a gente vai focar esses dois caras aqui, tá? Então a gente tem o seguinte, então é óbvio que os anti-inflamatórios não esteroidais, quando eles bloqueiam a ciclooxigenase, eles seguram a inflamação, mas eles vão interferir de certa forma em cima da hemostasia, tá ok? Bom, um ponto importante aqui também é o seguinte, gente. Essa ciclooxigenase, na realidade, a gente vai ter duas chamadas isoformas. Então, existem dois tipos de ciclooxigenase. A chamada ciclooxigenase 1, que a gente chama de COX-1, e a ciclooxigenase 2, que a gente chama de COX-2, tá? Então, elas são diferentes, as duas atuam em cima do ácido araquidônico e vão desencadear, levar a produção dos eicosanoides prostanoides, né? E também do tromboxano. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre essas COX para entender, de fato, o efeito que os AINES produzem na hemostasia, tá? Então, vamos seguir. Vamos lá, tá? Essa distinção entre as duas foi feita ali no final da década de 80, tá? 88, 89, que se descobriram que, na realidade, existiam duas isoformas. O que acontece? A gente vai ter os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agindo com uma certa seletividade em cima de uma ou de outra, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que é isso aqui, ó. Vamos lá. Então é o seguinte, então a gente tem o ácido araquidônico, como a gente falou, que vai ser o precursor, quer dizer, a partir dele a gente vai ter a formação da prostaglandina, que vai ser a que vai produzir o desconforto inflamatório, né? Então ele sofre a ação da COX-1, da COX-2, e aí a gente vai ter elas atuando no ácido araquidônico e gerando a PGE2, né? Prostaglandina E2, que é a envolvida na questão da inflamação.
Aqui um fato muito importante. Essas enzimas, além delas serem estruturalmente um pouquinho diferentes, elas também vão ter um papel no organismo, quer dizer, a presença delas vão ser em momentos diferentes. Então a gente tem, ó, a COX-1, ela é uma enzima que ela é constitutiva, quer dizer, ela está sempre presente nas nossas células, tá? E portanto ela é considerada uma enzima fisiológica, tá ok? Bom, já a COX-2, ela é uma enzima induzida, quer dizer, a gente não tem ela presente normalmente no organismo, ela é induzida principalmente em situações de inflamação, de traumas, né? Em situações de patologias, por exemplo, no câncer, tá? Em aterosclerose, a gente tem essa enzima sendo mais produzida dentro da célula. Portanto, ela é considerada a ciclooxigenase inflamatória. Alguns trabalhos vêm mostrando que essa enzima ela é constitutiva no sistema nervoso central, tá? Então já tem trabalho há bastante tempo que tem mostrado isso. Já fizeram essa detecção da COX-2 no tecido cerebral, no tecido da medula espinhal, tá ok? Mas ela, na maior parte do corpo, ela vai ser induzida. Mas as duas levam à produção da PGE2. E aí é o seguinte, gente. A COX-1, como ela é fisiológica, ela vai produzir uma PGE2 que tem um efeito mais bonzinho no corpo. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Na mucosa gástrica, a gente tem essa COX-1 presente nas células epiteliais dessa mucosa, e aí essa COX-1 vai transformar o ácido araquidônico em PGE2. Pô, vai inflamar o tecido? Não. Lá a gente vai ter essa PGE2 com papel fisiológico, que vai fazer o quê? Vai aumentar a produção de muco e esse muco vai proteger a superfície interna do estômago. Vai proteger do quê? Da ação do ácido gástrico, que a gente chama de citoproteção, tá? Então existe uma camada de muco que é produzida ali naquele tecido justamente para impedir que o ácido gástrico produza algum tipo de lesão no tecido. Então quem faz isso é a COX-1 constitutiva, que estimula células que estão presentes, as glândulas mucosas, a produzir esse muco para fazer essa citoproteção, tá? Então papel fisiológico. E a gente tem a PGE2, como a gente já falou, também produzindo inflamação, né? Acentuando sinais inflamatórios, principalmente de dor e febre. Tá ok? E aí o que acontece? Olha só. Os anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES, como eu falei para vocês, eles têm, a gente vai ter na realidade os chamados não seletivos e uns que são mais seletivos. Mas na realidade, mesmo seletivos, dependendo da dose que o indivíduo vai utilizar, eles começam a fazer bloqueio da COX-1 também. Então, o que vai acontecer, gente? Os não seletivos, eles vão bloquear as duas, a 1 e a 2. E aí vai acontecer o quê? A gente vai ter o bloqueio da inflamação, da dor e da febre, que bom, que é bacana, né? Então você vai usar esse medicamento quando você tiver com um processo inflamatório no corpo. Então você quer controlar esses sinais. Só que você vai bloquear também a produção do muco, porque você bloqueia a PGE2 no estômago, que vai ser importante para induzir essa produção de muco. E aí você deixa o estômago, a mucosa, mais exposta ao ácido gástrico, que vai produzir o quê? Dano, né? Vai produzir irritação dessa mucosa, que a gente chama de gastrite. E eventualmente produzindo até uma úlcera, né? Alguns anti-inflamatórios não esteroidais, já alguns trabalhos também mostram isso, que o medicamento em contato direto, quer dizer, não sendo via inibição de COX-1, quer dizer, ele diretamente, que é o caso do ácido acetilsalicílico, por exemplo, que é um ácido, ele em contato com a mucosa, ele já produz dano nessa mucosa, tá? O medicamento diretamente, sem ser através do seu mecanismo de ação. E aqui, através do mecanismo de ação também. Então, a gastrite, a irritação gástrica, úlceras, são importantes efeitos adversos desses medicamentos. Então, o interessante é que bloqueasse só a COX-2, tá? Mas a gente vai ver aqui mais uma coisa, olha só. O bloqueio da COX-1 também leva ao bloqueio do tromboxano A2, da produção desse tromboxano A2. O que acontece? Tromboxano A2 a gente viu, ele tem um efeito pró-trombótico, né? Por isso que ele chama assim tromboxano.
Então, o bloqueio da COX-1, muitas vezes, ele é interessante para indivíduos que tendem a ter trombose. Que indivíduos são esses? Indivíduos, por exemplo, que são hipertensos, né? Que têm ateromas, quer dizer, que vão ter problemas de fluxo sanguíneo que podem produzir dano na parede vascular e isso levar à ativação da cascata de coagulação e levar também à mobilização de plaqueta. Então, muitas vezes tem pessoas, gente, que utilizam medicamentos, como por exemplo o AS infantil, hipertensos normalmente utilizam isso diariamente, um comprimidinho, e aí eles previnem a ocorrência de trombos no corpo, tá? Então usam como medida profilática, quer dizer, de prevenção, tá ok? E a gente tem as plaquetas produzindo, né, o tromboxano A2. E tem que pensar o seguinte, a plaqueta só tem a COX-1, ela não tem COX-2, tá? Então, via bloqueio de COX-1, você tem esse efeito, vamos dizer assim, de diluição maior do sangue, né? Impedimento de formação de estrutura sólida através da agregação plaquetária. E a COX-2, ela está muito envolvida na produção da prostaciclina. E aí a gente pensa, bom, a prostaciclina é produzida no endotélio vascular, mas a COX-2 não é induzida? Sim. Tem trabalho que tentou mostrar que a COX-2 ela é constitutiva no endotélio, tá? Mas na realidade, o que se imagina é o seguinte: quando você tem perturbação do fluxo sanguíneo, né, que a gente chama de cisalhamento do sangue, esse efeito, essa turbulência de fluxo pode produzir dano na parede vascular. E isso é um estresse para a parede. Então a parede ela começa a induzir, a produzir mais COX-2 por conta desse estresse gerado pelo fluxo sanguíneo. E aí você tem essa maior produção de prostaciclina que vai fazer o quê? Vai prevenir a ocorrência dos trombos. Né? É antiagregante e vasodilatadora, que dá até uma aliviada para que esse fluxo ele tente se reorganizar e deixar de produzir essa força de cisalhamento. Tá ok, gente? Então o que acontece? Quando a gente bloqueia mais a COX-1, a gente além de bloquear uma substância que ela é pró-agregante, né, pró-trombótica, a gente deixa a COX-2 mais livre para produzir a prostaciclina que é anti. Então você tem esses efeitos aumentados, tá? Então vamos entender um pouco mais ainda, agora vamos focar mais na questão da hemostasia. Então vamos lá. O tromboxano A2, né, e a prostaglandina I2, a prostaciclina, são elementos que estão em lados opostos da balança que é o que? A hemostasia, né? Então a gente tem um elemento aqui pró-agregante, pró-trombótico e um elemento anti-agregante, antitrombótico. E eles têm que estar em equilíbrio para a gente ter a chamada hemostasia, né? Quando tem um dano na parede vascular, a gente precisa ter o tromboxano participando. Quando não tem dano nenhum, a gente precisa ter prostaciclina e assim a gente mantém as coisas equilibradas, né? A prostaciclina mantendo o sangue fluido. Então, aqui vai ser o seguinte: a COX-1, como a gente falou, ela vai ser constitutiva dentro das plaquetas. As plaquetas só têm COX-1. Então, elas levam à produção do tromboxano A2, né? A COX-2 está mais envolvida na produção da prostaciclina na parede endotelial, tá ok? Bom, existe um AINES que é dos mais famosos, que é o ácido acetil salicílico, altamente usado na clínica, na terapêutica, muito utilizado. O ácido acetil salicílico ele é um AINES não seletivo, ele pega tanto a COX-1 quanto a COX-2. Tá? Mas segundo muitos trabalhos aí, ele tem um efeito maior inibitório em cima da ciclooxigenase 1 do que da 2. E aí quando a gente pensa em inibição da COX-1 plaquetária, é o seguinte, gente, essa inibição produzida pelo AS, né, ácido acetil salicílico, ela é uma inibição irreversível. Quer dizer, esse medicamento, esse fármaco, ele modifica o sítio catalítico da enzima de uma forma que ela não consegue mais reverter. A gente não tem reversão dessa alteração, a gente tem o que é chamada a acetilação da enzima. Tá? Então ela é alterada na sua estrutura e aí ela é perdida.
Significa o quê? A célula tem que produzir uma nova, tá? Então é uma inibição irreversível que o AS produz na ciclooxigenase, tanto na 1 quanto na 2, tá ok? Mas ele tem um efeito um pouco maior em cima da 1. E aí o que acontece, gente? As plaquetas elas não têm núcleo. Então significa o quê? Se eu inibo a COX-1 da plaqueta, se ela não tem núcleo, ela não tem lá o DNA, que tá o gene que determina a produção da COX. Então ela não tem como produzir outra. Ela não tem produção. Ela não tem núcleo. O núcleo, você sabe, é o livro de... Tem o DNA lá, que é o nosso livro de receita, que diz quais são as proteínas que têm que ser produzidas e tal, que está codificado, né? E aí tem que fazer lá a transcrição, quer dizer, copiar um pedacinho da receita, depois tem que fazer a tradução, transformar aquela língua de ácido nucleico em aminoácido, aquele papo todo. Se a célula não tem núcleo, no caso a plaqueta é um fragmento celular, ela não tem núcleo, ela não tem como produzir outra enzima. Ela vai sair com a COX-1 lá do megacariócito, né, da medula, e aí ela vai carregar aquilo que ela vai sair do berçário. Se ela perder, já era, não tem como recuperar. Então o ácido acetilsalicílico ele faz essa inibição irreversível, e quando a gente pensa em plaqueta, a plaqueta não tem como recompor essa enzima, quer dizer, ela vai ficar inibida o tempo que ela existir dentro do nosso corpo. Né? E aí elas vão existir aí, a gente tem uma meia-vida da plaqueta em torno de 10 dias. Então, o que tem que ser feito, gente? A medula vai ter que produzir mais plaquetas, com mais COX-1, para você poder se libertar desse efeito, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Então, se a gente tem essa acetilação da COX-1 na plaqueta, é uma situação mais complicada. Se a gente tem, por exemplo, da COX-1 e COX-2 do endotélio, você tem essa célula com núcleo sendo capaz de recompor, produzir outras enzimas. Em outras células você vai ter a COX sendo produzida de novo. Aquela que foi inibida pelo AS já era jogada fora. Mas aí a célula tem condição, mas a plaqueta não tem. Então o que acontece? A gente vai ter indivíduos que têm tendência a ter trombos fazendo uso desse medicamento constantemente, diariamente, faz parte da terapêutica dele diária, né, da farmacoterapia dele. Então eles normalmente utilizam, eles tomam um comprimido desse, de AS infantil, diariamente para evitar a ocorrência de trombose, tá? Então isso é comum. Então ácido acetilsalicílico, ele inibe a COX-1, então o tromboxano vai embora, não tem tromboxano, e o que a gente vai ter é só a COX-2 trabalhando, né, produzindo a prostaglandina I2, e isso vai fazer com que o sangue fique mais fluido e, ao mesmo tempo, tem um preço a pagar aí, que é o maior risco de hemorragias. Ele não vai ter o tromboxano. Então, se ele sofrer uma lesão vascular, ele vai sangrar muito mais, tá? Então, indivíduos que fazem uso desses medicamentos de maneira contínua, eles têm que tomar muito cuidado com sofrer traumas, tem que evitar o máximo possível, né? Quando vão ser submetidos a cirurgias, né, algum procedimento que envolva corte, tudo que sabe que vai ter sangramento, eles têm que suspender o uso desse medicamento, pelo menos aí uns 10 dias antes, né, para ele ter de novo as plaquetas com a COX-1 e tudo, para dar conta de formar um tampão e segurar a onda ali durante a cirurgia e pós-cirúrgico, né, para ter uma recuperação. Então ele tem que suspender o uso desses medicamentos, tá ok? Tudo tem dois lados, né, gente? Bom, e existe uma classe de medicamentos que são os inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, que são os AINES, que é de uma classe que a gente chama de COXIB, porque eles têm essa terminação COXIB. Então a gente tem, por exemplo, o Celecoxib, que é um dos mais conhecidos, mais vendidos. Então eles inibem seletivamente a COX-2. Lembrando, essa inibição seletiva ela é relativa, tá? Dependendo da dosagem, você começa a pegar um também. A vantagem deles é o quê? Que você não mexe com a 1. Então você não mexe com a questão da citoproteção da mucosa gástrica. Eles produzem menos irritação gástrica. Por isso que eles apareceram como uma grande promessa, tá? E aí o que acontece, gente? Esses medicamentos são muito usados por pessoas que sofrem principalmente de dores crônicas, por exemplo, artrite reumatoide, endometriose. São medicamentos que seguram muito a onda de quem sofre dessas dores contínuas, né, que é terrível. Então eles têm esse efeito interessante, né? Porque a pessoa vai usar, vai aliviar a dor e também não vai ter problema de gastrite, né, de irritação, desconforto gástrico. Mas o que acontece? Com o tempo do uso, eles foram vendo que muitas pessoas morriam vítimas de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral isquêmico. E aí eles foram ver que a culpa era do medicamento, tanto é que alguns foram retirados do mercado. Aqui no Brasil mesmo a gente teve o Vioxx
sendo proibido por conta disso, porque começou a elevar a mortalidade dos indivíduos, principalmente produzidas por isquemia. Porque isso, vamos entender aqui, ó, o Coxib, né, esses medicamentos desse grupo, eles inibem só a COX-2, beleza, mas aí o que acontece? A gente só vai ter a 1 funcionando, então a gente vai ter um aumento do tromboxano e não vai ter a prostaciclina. Né? Então a COX-1 vai estar liberada para funcionar, enquanto a prostaciclina, que é antiagregante, antitrombótica, vai estar bloqueada. Né, não vai estar aparecendo. Então a gente vai ter um sangue menos fluido, porque vai ter mais tromboxano, e a gente vai ter o maior risco de trombose. Tá ok, gente? Então só para a gente estar aumentando ainda mais esse caldo de hemostasia e coagulação que a gente vem falando, e aí eu queria passar essa ideia aqui para vocês. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.